senhor presidente, senhores vereadores, secretária Lorena Soares, secretária das Dores, técnica aqui, Tereza, aquela secretaria, público que presente. Eu tenho aqui duas perguntas. Primeiro, eu estive na Turquia por ocasião daquela recuperação do Coelho que havia sido destruído por conta das enchentes. Naquele momento, eu observei alguns pontos críticos naquela área, mas precisamente no trecho Massapê-Turquia. Entrei em contato com o seu prefeito, Jorge Valentim, no sentido que fosse providenciado pelo menos aqueles pontos que eu sei que normalmente se fazer uma estrada, porque a gente conhece e sabe que não é adequado. Muitas vezes se coloca material, a chuva tira. Mas nós sabemos também que não podemos deixar a comunidade ficar sem transporte coletivo, por mais que o mês não tenha passando aquela comunidade por dia. Naquele momento que a gente estava lá presente, já havia alguns dias sem transporte. E a gente sabia que com algum separo seria possível a passagem. Não consegui falar com o seu prefeito, estava em reunião, falei com o seu secretário, depois retornei, e o que foi informado foi o seguinte: o prefeito teria estado colocado com a senhora secretária, e o João Santana, que é o técnico da secretaria, que trabalha com essa função do nosso distrito, e a região, e com certeza não vai uma providência. Fiquei até 16 horas naquela localidade, não consegui falar com o senhor João Santana, veio embora. No dia seguinte, conversei com o senhor Bill a respeito daquele fato, e ele confirmou a mesma coisa, reconhecendo que não tinha condição de fazer um serviço total, que a gente sabe disso que é impossível nesse momento, mas alguns pontos seria viável e me pediram o técnico da secretaria para verificar e tomar providência. O fato é que se passaram esses dias e não foi tomada nenhuma providência, e aquela comunidade ainda não se encontra em transporte coletivo. Deixou lá por quê? Na Vila Maraguá tem que se deslocar a pé, de Forquilha até Massapê, em torno de 5 a 6 quilômetros. Inclusive hoje, já desloquei hoje no carro pegar uma pessoa doente daquela comunidade, porque não teria como vir, porque não tem sequer o transporte coletivo trafegante daquela região. Outro ponto, nós sabemos que não é só questão do Maraguá, nossas estradas, DRS, e principalmente nossas estradas vicinais, estão totalmente vulneráveis com a questão da grande chuva que tem acontecido em nossa região. Eu pergunto, qual o planejamento da secretaria para a recuperação dessas vias? Como é que vai ser feito? Qual a prioridade que nós sabemos que isso está realizado? Não é só a questão do trafiar, a questão do papar, a questão da estrada da vassoura, mas nós sabemos em geral. Quais são os critérios? Qual o planejamento que a secretaria tem para, no final das chuvas, entrar nesse trabalho? Então, se é esse o momento das minhas colocações. Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores. Respondendo aqui a João Alves,
cada localidade será feito primeiro a 1 quilômetro. Quanto àquela estrada da Forquilha, há uns dias atrás, o vereador até me apontou, e eu disse para ele que estava sendo feito um projeto com uma ponte definitiva para lá, mas que a gente ia fazer um paliativo, e é o que foi feito. Quanto a essa parte da dificuldade dos transportes, a gente vê que essas estradas feito a base de ensaio, por mais bem feito que você faça, muitos aqui são do interior, como já é você vê que por mais bem feito que se faça, todo inverno transporte. Não existe, a não ser que você use um pavimento, o asfalto, como bem feito também. Então, uma coisa que fica é do conhecimento de todos que não existe uma maneira de você ter uma estrada definitiva, você tem uma manutenção no inverno. A manutenção ela é muito dificultosa, em função de você não conseguir material sem umidade. A gente consegue avançar, como o vereador Rogaciano até dispôs do terreno de propriedade dele para ele tirar a sabe, a mesma dificuldade é grande, é isso, Rogaciano. Mas fica aquela história, a gente faz o que dentro da possibilidade da prefeitura está fazendo o máximo até. E ultimamente, saindo até das estradas de fogo, a prefeitura está se preocupando muito também com a parte de cidade. Isso seria uma responsabilidade maior até da COGER, que é do governo do Estado, que é a empresa responsável pela fiscalização da construção desses barragens. Está tendo essa fiscalização e nós procuramos esse ano fazer até um convênio com o projeto daqueles que nos ajudam nesse setor. Acho que está respondido. Se existe mais alguma pergunta, a gente está aqui para. Senhor presidente, bom dia. Colegas vereadores, boas-vindas na equipe técnica da doutora Lorena aí. É um prazer estar debatendo com vocês hoje a forma de melhoria para a nossa cidade. Acredito que o que nós estamos fazendo hoje é colaborar, ajudar, e essa é uma constante nesta casa. Tá? Farei essas 4 perguntas e colocarei uma proposição de indicação para a próxima sessão, que é uma prerrogativa do vereador. Mas eu queria já antecipar, e se pudesse dar um encaminhamento das pontas, ficaria muito grato. Tá? A primeira, exatamente, que nós elaborássemos um calendário preventivo a partir de agosto, setembro do Rio, no que se refere ao serviço da roçagem das estradas de cidade do município. Nós sabemos que nesse período agora, limpar mato é meio cuidoso, se limpa uma hora já está até em cima novamente, é assim, vereador Rogaciano? Então, se não temos um calendário no segundo semestre para manter uma equipe, inclusive serviços hoje que podia ser contratado na própria localidade, tá? Como não tem o servidor disponível, mas se eu chego com a vaga e localizo 5, 6 homens, eu estou dando emprego a 5, 6 pessoas com a vaga, estou dando emprego a 5, 6 pessoas vendendo, tá? E eles aqui iam manter a roçagem dessa estrada, bem como a recuperação dentro desse período de agosto, setembro, outubro, novembro, com a parte da qualidade de pavimentação. Não adianta nós tentarmos entrar com máquina de dezembro, de janeiro e ano, isso aqui já não entra mais. Nós não vamos ter condição de passar uma máquina, uma mecânica, uma patrol de janeiro, porque não adianta. E o governo sabe muito bem disso, e há alguns anos.